conheci o Plim Plim da Globo, né? Através de um cartunista chamado J. Bosco, do Liberal. Ele disse, pô, Luciano, por que tu não participa do Plim Plim, cara? Então, mandei uma vez, não consegui. Plim Plim? É aqueles desenhos dos intervalos dos filmes. Entre os filmes antigos. Eram os cartoons. Não tem. Antigamente. Eram os cartoons animados. Os cartoons animados. Ao final de cada bloco de filme. Ou às vezes programação. Tinha geralmente o símbolo da Globo que fazia o plim. Positivo. Todo ano era com uma temática. Perfeito. Tinha temática lá, vamos dizer assim, livro, teatro. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Em evidência. E nesse ano de 2005, perdão, 2005, porque foi 2005 foi como é que se diz, foi o aniversário lá da 2006 era o aniversário. E a promoção não, como é que se diz, o concurso, melhor dizendo, o concurso. É um concurso. Então, aí eu já tinha mandado e por ocasião de eu ter participado de 2004, o José Lande Neto, que era o diretor de promoção da TV Globo, me mandou um convite. Chegou o convite e tal. Para você se inscrever. Se inscrever. Né? Se inscrever. Perfeito. Não como já premiado, selecionado. Olha como são as coisas, rapaz. Impressionante. Na época, tinha um assessor de imprensa da Prefeitura de Bragança. Ele estava, por ocasião, morando em Bragança, mas ele era o dono da Norte Comunicação, uma agência de publicidade antiga aqui de Belém, muito conhecida. José Severo, por sinal, meu conterrâneo de Caratateu. Ele sempre dizia assim, são 3 famosos de Caratateu, Luciano Mesquita, José Severo e Francis Dalva. Ele sempre falava. E ele se chamava de primo e tal. Eu estava com a carta nas mãos e mostrei para ele. José Severo, que eu recebi essa semana essa carta aqui do José Lande Neto me convidando para participar das vinhetas do Plim Plim da Globo. Ele disse, pô, Luciano, isso aqui precisa ser divulgado. E a Norte Comunicação era que fazia a tropo de domingo. Sim, lembro. A tropo de domingo. Isso precisa ser divulgado na imprensa, Luciano. Aí ele me mandou para Belém, cheguei aqui em Belém. O estagiário dele fez um favor para mim de colocar no jornal de domingo assim mesmo. Pô, fiquei curioso agora. Quem que o estagiário fez? Cartunista Luciano Mesquita foi selecionado o Plim Plim da Globo. Caramba! E era um concurso? Era um concurso. Saiu. E os outros cartunistas? Os caras ficaram. Luciano, tu já. Como é que chama? Fechada? Isso saiu em fevereiro. Não, perdão. Março. Saiu uma matéria em março. O concurso ia ser divulgado em abril. Ia ser divulgado ainda. Não tinha sorteio em nada. Tava lá. Cartunista Bragantino foi premiado, selecionado no Plim Plim da Globo. Assim você viu isso porque alguém te falou? Tu pegou o jornal, olha, vai sair a matéria hoje, quando tu abriu. Jornal de domingo, isso. Jornal de domingo. E tu lembras naquela época que... Sim, o jornal mobilizava toda... Não tinha negócio de internet e tal. Aí os caras me dizem, Luciano, que tá doido, rapaz. Como foi isso? Não, pô, não fui eu que... Nem saiu o resultado, rapaz. Tá bom. Mandei o trabalho. Mas sim, no dia que eu ia mandar o trabalho, cheguei lá
Na rádio, eu trabalhava numa rádio em Bragança, que era a Rádio Pérola, rádio do Gerson Pérez e do Gessinho, que é o filho dele. O gerente dele, Luiz Alberto Gatinho. E eu trabalhava na recepção e tinha um programa na madrugada. Só os finais de semana. E nunca deixei de desenhar, sempre desenhando, sempre produzindo, sempre preocupado com as minhas produções. Cheguei com o Gatinho, tô mandando pra TV Globo isso aqui, olha. O que tu achas? Já estava pronto. Eu tava pronto, já era. E ele disse, mas qual é o tema? Eu disse, olha, o tema é alguma coisa do que o que o cartunista lembra dos 40 anos da TV Globo. O que eu lembro, Chacrinha, quando ele jogava o bacalhau, ou quando ele pegava a buzina dele. Qual era a ideia do material que tu mostrou pra ele? Era ele jogando o bacalhau? Era o calouro cantava, na hora dele cantando, aí ele pegava, apertava a buzina e a buzina se transformava no globo. Legal. E aí o teu amigo falou? Aí disse, pô, Luciano, eu acho que tem que ser uma coisa que tenha bolo. Bolo? Bolo. Aniversário? Aniversário. Eu disse, pô, deve ser alguma coisa... Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele falou ou você? Eu falei pra ele. O que é que tu acha de Pica-Pau Amarelo? Aí eu, rapidinho, nós começamos a conversar. Pode ser alguma coisa, por exemplo, tia Anastácia prepara um bolo, coloca em cima do batente lá da janela, e o Saci vai lá e pega o bolo e mostra, alguma coisa assim. Aí eu fui com aquilo pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, não, vou mudar a história. Ela vai preparar o bolo, a forma no formato do globo, que realmente parece mesmo. Sim. Ela prepara o bolo, coloca na forma, coloca no forno, e quando ela tira, mostra pra tela, plim, plim. E tu fez isso numa noite? Numa noite. Prazo já? Tu tava em cima do prazo? Eu tinha que mandar no outro dia. Ah, então tu tinha que fazer naquela noite. Exatamente. Eu tinha que mandar no outro dia. E outra... Tu tem que fazer storyboard, né? Sim, porque lá era animado. Então exatamente. Tinha que fazer os quadrinhos. Aí mandei 9 quadrinhos. Mandei os 9 quadrinhos. E fiquei naquela expectativa, né? Isso em abril, né? Louco pra receber a notícia. Mas fala aqui pra gente. Tu mandou com a certeza que tu ia passar, tu mandou assim, vamos ver o que dá, ou tu mandou já assim, não, vou mandar isso aqui? Não, eu, sinceramente, eu não tinha esperança. Vou mandar, bora ver o que dá. Eu ainda não era o Luciano Mesquita. Eu ainda não era o Luciano Mesquita. Era aquele garoto franzino lá, né? Então, aí eu fiquei naquela expectativa, né? E eu tinha, na época, um jornal, o Tabloide. Eu era o dono do jornal. Além de trabalhar na rádio, eu tinha esse jornal. Esse jornal eu criei para divulgar meu trabalho. E não só divulgar meu trabalho, como também divulgar o trabalho dos colegas cartunistas. Legal. Tu criou uma plataforma de divulgação. Tu fazia o teu marketing através daquele... Positivo. Na época não tinha internet, né? A internet que tinha para divulgar só era o e-mail. Que não tinha as redes sociais, né? Não tinha redes sociais. E tu ficou naquela expectativa. Quando será que... E para montar um site naquela época era... absurdo. Um absurdo, né? Tá, mas aí tu ficou na expectativa... Aí tá. Então, como eu tinha um parceiro, um Cybercafé, um provedor de internet em Bragança, o Carlos, um grande amigo, se ele estiver assistindo, um grande abraço para o Carlos. Carlos, músico, um dos maiores violonistas, assim, o cara toca muito, além de ser um grande empreendedor da internet também. Então o Carlos me cedia um computador. Naquela época também, para ter computador não era fácil. E ele me cedia. E numa manhã, eu estava lá no provedor dele, né, da internet. A internet estava lotada. Estava lotado e eu estava lá com um computador que ele me cedia. Eu estava com aquele meu telefone Ericsson, desse tamanho. O telefone tocou.
Eu não tinha nem a tela, aquela tela verde, era só os botões ou já tinha aquela? Tela verde, era. Tela verde, jogo da cobrinha. Tocou o telefone, Rio de Janeiro, apareceu. Eu disse, será? Não acredito. Quando atendi, Solimar Costa, da divisão de propaganda da TV Globo. Luciano, Luciano, tá sentado? Assim mesmo. Foi. Tá sentado? Tá sentado? Por que tá falando? Aqui é Solimar, da TV Globo. Da TV Globo. E você foi um dos selecionados. Foram 30 mil cartunistas e apenas 21 foram selecionados, premiados. Você tá entre os 21. Aí, não, isso é pegadinha, né? Pensou que era uma graça. Você pega, não é. Não. Pode confiar. Você foi premiado. Aí a perna ficou bamba. Tava no Cyber, o que tu fez? Aí eu saí correndo lá pra rádio. A rádio que você trabalhava. A rádio que eu trabalhava. Eu saí correndo. E aí a rádio começou a divulgar e todo mundo, quando eu vi, já tinha um trio elétrico na frente lá da emissora. E foi uma festa. Foi uma festa. E festa maior foi no dia que a vinheta foi ao ar. Como foi? Você sabia a data ou ficaram esperando? Não, já avisaram tudinho, olha. Tal dia, tal horário. Pagaram o meu cachê, né? Foi um cachê bacana na época, né? Na época foi 5 mil reais. Isso, 5 mil reais naquela época. Naquela época. Mas boa... aí te avisaram assim, olha, tal dia vai passar. Sim. E aí junta a família, junta os amigos, como é que foi esse momento? Eu lembro como fosse hoje. Foi no dia mesmo do aniversário da Globo. Foi dia 21 de abril, que é o aniversário da Globo. E na Tela Quente. Para o filme. O Homem que Copiava com o Lázaro Ramos. Era? Era. Caramba. E aí, no dado intervalo, vocês estão assistindo quando começou. Tu não tem noção. Mas até o público sabia qual era. Sabia. E quando na rua, lá de casa, lá... Tava todo mundo na rua assistindo? Foi uma loucura. Cara, foi uma loucura. Impressionante. Foi uma loucura. Todo mundo, no outro dia, não se falava outra coisa na cidade. Mas na hora assim, tipo, aquela explosão... É assim mesmo. Parece o final da Copa do Mundo. Cara, isso é uma... Muito... Aí o bacana é que isso passou um ano, né? Aí era Sessão da Tarde, Tela Quente, Corujão, Supercine. E a gente tem aqui, ó. Qual câmera que eu posso mostrar? Uma relíquia. O que é isso aqui, Luciano? Isso aqui é uma fita VHS, para quem não sabe o que é. Pra quem é da geração Z... Aqui, antigamente, a gente colocava no aparelho, que era o videocassete, e ela girava aqui e saía a imagem. Isso. Não sei. Mas olha... A ficha técnica, lê que é a ficha técnica. Ficha técnica. Plim Plim, Tia Anastácia, Luciano Mesquita, 18 de maio de 2005, divisão de propaganda da Globo. CG Com. Pegando aqui. Luciano, essa aqui foi que tu recebeu com a tua, com todas aqui, com as 21? Não, no caso aqui só a minha mesmo. Depois, com o tempo, eles me mandaram a digital no CD. Foi mesmo? Foi. Aí, engraçado, aí lá no... Eu criei uma página lá no YouTube. Inclusive, ela tá lá no YouTube, né? Quando eu vi, já tem muita gente que faz conteúdo de TV, né? Coloca. Não tem noção, o cara já pegou, já colocou, inclusive, com a logomarca da Globo desse ano já. Ah, sim. Olha, eu tenho aqui, a gente separou ela. Eu vou colocar sem áudio para não dar direito autoral, que tem uma trilha sonora. E quero que vocês imaginem aí a sensação que foi que o Luciano, que a família dele... tiveram com essa conquista aqui. Vocês estão prontos? Vamos lá. Olha aí, a tia Anastácia do Sítio do Capão Amarelo. Colocou o bolo, deu tempo. E faz o plim, plim. Olha só, repetiu aqui. Cara, isso é história, Luciano. Isso é história. E quem fez a animação foi a Campo 4.
A Campo 4 é a empresa de anime, ação, a mais top de todas. A gente